2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga que ele conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vá consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. E Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filha de Tikva e neto de Arás, e era encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dissessem ao rei a seguinte mensagem: eu, Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. Minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas, e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. 2 Reis, capítulo 23. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele, e eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança, pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Zerá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereceriam sacrifícios ao deus Baal e ao sol e à lua, e aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Zerá e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Zerá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá, e por todo o país, desde Geba até Berseba, ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué,
o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol, e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto da guarda de Natameleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construídos no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale de Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Zerá e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e esmigalhou até virar em pó. Ele também queimou o poste da deusa Zerá. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem dela os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou ao redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta? E o povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem essa sepultura como está, ordenou Josias, não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares ele fez aquilo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou ossos de gente em todos os altares, e depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governaram o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus, o Senhor. A fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médiuns e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá a mesma coisa que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Meguido e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbina. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Jeoacás fez coisas erradas que não agrada a Deus, o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim.
Jeoacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O rei Joaquim cobrou do povo o imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar prata e o ouro necessário para pagar o que o rei do Egito havia exigido. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, da cidade de Roma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Provérbios capítulo 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor é humilde e consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida ela não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção os ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres, ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar dele e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito, e assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. 1. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daquele que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. 2. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. 3. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 4. Não mude de lugar os marcos da divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Terceira João 1. Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe, e se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos.
Hoje, no dia 173 de nossa leitura, terminamos a terceira carta de João. Continue faminto, continue humilde.